Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Quero acolher você nessa manhã de terça-feira. Bom dia você, empresário, trabalhador, profissional, lojista, comerciante, de todos os âmbitos. Nessa manhã, sejamos gratos a Deus por mais um dia que nasce. E vamos com muita fé, confiança, nos colocar na presença do nosso Deus, que tudo pode realizar e transformar em nossas vidas. Vamos invocar sobre nós a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos alimentar nossa alma e o nosso ser com a palavra de Deus, pegando o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 4. Provérbios, capítulo 20, versículo 4. Que diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Palavra do Senhor, graças a Deus. É bem comum pessoas assim na nossa convivência no dia a dia. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não fazem, mas querem. Tem até uma passagem de São Paulo que ele diz: quem não quer trabalhar também não deve comer. Não é para querer, né? É o meu sustento. Jesus nos evangelhos diz que todo trabalhador é digno de seu salário. Mas na vida existem pessoas assim, pessoas que não querem o trabalho, não querem os ônus, né? Como se diz, mas querem os bônus. Meus irmãos, o trabalho ele dignifica o homem, nos forja, nos ensina a ter caráter, a ser pessoas de bem. Então, se eu quero colher os frutos, eu preciso lançar a semente, eu preciso plantar a semente, não somente o plantar, né, mas eu preciso cultivar, eu preciso cuidar, eu preciso regar. Como é que eu vou querer que essa fruta, essa árvore, ela seja imaginária na minha vida? Eu preciso lançar a semente, eu preciso cuidar da semente, cultivar, para que no futuro eu possa colher. Na vida profissional, também é dessa forma. Às vezes, a pessoa ela quer uma promoção no seu trabalho, mas ela não dá um pouco mais. Muitas vezes, ela não entrega nem aquilo que é sua responsabilidade, nem aquilo que é pedido, mas quer um reconhecimento, né? Quer subir de cargo, quer subir de nível. É preciso fazer, é preciso produzir, é preciso se empenhar para que possa, de fato, avançar, para que possa, de fato, prosperar. Então, a preguiça ela é um pecado capital. O que é um pecado capital, Rose? O pecado capital é um pecado que nós cometemos e que aparentemente é um pecado que não prejudica. Não, estou fazendo mal só a mim. Mas por que é o capital? O que é uma capital? A capital é uma cidade grande, bem desenvolvida, onde tem várias cidades que dependem dela para muitas coisas. Então, o pecado capital é justamente isso. Ele vai atrair muitos outros pecados em sua volta. Então, que nesse dia de hoje nós possamos buscar em Deus essa graça de vencer todo e qualquer espírito, pecado de preguiça. E que tenhamos a verdadeira coragem
para nos empenhar em nosso trabalho, para nos empenhar em nosso empreendedorismo, para nos empenhar em nossas missões, para nos empenhar em nossas empresas, no nosso ramo profissional, também no nosso ramo familiar. Que o Senhor venha nos direcionar e nos conduzir com sabedoria para que possamos, de fato, renunciar ao que é treva e abraçar o que é luz. Então, vamos pegar o texto para que darmos início à oração do texto do empreendedor, colocando diante de Deus os nossos negócios, os nossos projetos. Você já deixa seu like, deixa seus comentários e compartilha essa graça para que possamos avançar rezando juntos. Tracemos sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher a nossa irmã Ana Maria Sami, que nos acompanha também nessa live. Deus abençoe Ana Maria, seja bem-vinda e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Apresenta nesse momento, clama, pede, busca. Precisamos das virtudes, as virtudes cristãs, para que venhamos a verdadeiramente prosperar. Quais são as virtudes que te faltam? Coloca nesse momento, eu necessito dessa virtude. É a virtude da paciência, é a virtude da fidelidade, é a virtude da dedicação. Coloca e busca. Que Nossa Senhora interceda junto do seu Filho amado para que possamos alcançar essa graça. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação,
reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar. Coloca agora nesse momento, o segundo mistério, rezando pela vida dos seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, todos aqueles que somam com você no seu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira. Coloca diante de Deus como anda a tua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Dívidas, contas em atrasos, mercadoria parada. Coloca tudo diante de Deus e busca com fé, clama, pede ao Senhor que Ele venha te nortear, que Ele venha te direcionar. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Para avançar, é preciso planejar e é preciso executar, mas é preciso ter as metas claras, para não seguir de qualquer jeito, perdido de qualquer forma. Claras e bem definidas, metas que seja alcançável, que você possa alcançar. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério é o mistério da gratidão. Vamos agradecer nesse momento, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. As bênçãos que o Senhor vai derramar neste dia de hoje, nós não conhecemos, mas já possamos agradecer, porque no meio dos louvores, Deus habita. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca agora nesse momento na presença de Deus o teu negócio, teu empreendimento, teu trabalho, o teu comércio, a tua loja, o teu pequeno negócio, o teu grande negócio, seja pequeno ou seja grande, é preciso buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para que a prosperidade venha a acontecer em nossos negócios. Coloca diante de Deus, quero apresentar nesse momento a Resgate Store, que é a loja oficial dos combatentes, a loja virtual, que é o nosso empreendimento, colocando nesse momento cada negócio que é entregue, cada profissão que é entregue, colocando nesse momento cada trabalhador, cada família. Rezemos com muita fé e confiança, pedindo assim que o Senhor visite a cada um. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa mente, da nossa missão, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, tira da nossa empresa, Senhor, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, todos esses negócios que Te são apresentados, esses projetos, essas empresas, esses empreendimentos, esses consultórios, comércios, lojas, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos nesta manhã de terça-feira o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios, empreendimento, comércio, lojas, empresas, tudo é colocado diante de Deus, profissionais, todos os trabalhadores, pedindo a bênção de Deus e a intercessão de São José, que é patrono dos trabalhadores. Quero agradecer a Ana Maria Sami, que rezou conosco aqui ao vivo, e também a nossa irmã Coia Bezerra. Deus abençoe Ana Maria, Deus abençoe você, Coia. Estamos juntos na batalha. Que o Senhor nos visite, derramando sobre nós a sua luz, a sua força, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, iluminado, conduzido, inspirado pelo Espírito Santo. E lembra, 2026, vamos avançar, porque não retrocedemos, nós avançamos. Deixa teu like, deixa teus comentários, pedidos de oração e compartilha o texto do empreendedor com outras pessoas para que essa graça possa se expandir e que os negócios possam prosperar na presença de Deus. Amanhã estaremos de volta às 6h30 da manhã na nossa live, o texto do empreendedor. Tchau, povo de Deus!